Bom, então vamos dar início à nossa apresentação. Então deu certo, Tássio, obrigado aí. Como nós iniciamos bem introdutória mesmo, introdutoriamente, mesmo na semana passada, a gente ainda vai continuar analisando de maneira introdutória o livro do Apocalipse. Eu gostaria que o Tássio passasse e eu gostaria que vocês, como a gente desde a semana passada estamos analisando imagens, porque o livro do Apocalipse, o que a gente aprende no livro do Apocalipse? A gente aprende a escutar vendo. Não sei se está correto isso, né? Mas é lógico que é um trocadilho, mas o livro do Apocalipse ele é um convite a gente ouvi-lo visualizando. Então, como a gente teve essa dinâmica na aula passada, eu gostaria que vocês analisassem aí essa imagem. Eu fiz um print, tá bem? Não está um print muito legal, mas eu fiz um print quando eu entrei no site do G1 e eu me deparei com essa imagem. Eu gostaria que vocês analisassem essa imagem, que faz referência ao que aconteceu essa semana, aquela explosão lá no Líbano, em Beirute. E eu gostaria que vocês analisassem essa imagem aí e destacassem algo que vocês acham. Gostaria que vocês destacassem algo aí nessa imagem que chama a atenção de vocês. E que tem alguma coisa a ver com o que a gente está estudando. Aí, se você quiser já falar, é só abrir o microfone e falar. Vicente, está cortado seu microfone, é só liberar o microfone aí. Aí. Pela minha imagem de destruição, pastor. Isso. Destruição. O que mais, gente? Que vocês chamam a atenção de vocês nessa imagem aí, o que vocês conseguem ver? Lembrando que é uma reportagem, tá? Do Globo.com. Alguém mais gostaria de... Pode ficar tranquilo, pode falar, não tem nada não tem nada certo e errado aqui, não. É só uma coisa que me chamou muita atenção quando eu me deparei com essa imagem. O que chama a atenção de vocês aí? Por exemplo, nas palavras. O que vocês acham aí nas palavras aí? A paz, pastor, a paz. Paz, Marlene. Eu vou falar o que eu acho e o que Deus me mostrou, né? Uhum. Sobre o livro de Apocalipse, está falando aí, né, que vai vir os sinais, né? Uhum. O fim dos tempos, a vinda de Jesus, né? O fim dos tempos é a vinda de Jesus para nós. Uhum. E esse acidente que aconteceu aí no Líbano, é isso? Isso, no Beirute, no Líbano. Para mim, isso aí já é um grande sinal que Deus está voltando. É o sinal que Deus está mostrando que Ele está voltando mesmo, Jesus está voltando. E para nós acordar, né, e ter um despertar maior e tipo assim, ouvir mais a voz de Deus, né? Porque Jesus já está batendo na porta lá no fundinho, daqui a pouco ele está aqui, junto de nós. É que nem essa pandemia aí, né, essa doença. Ela não começou no centro, vem para São Bernardo, ela já está chegando na periferia. É verdade. Então, é a mão de Deus mostrando para nós que Ele está voltando. Eu vejo assim, essa é a minha opinião, não sei a de vocês, tá? Não, tá correto. Não, aqui não tem nada que é certo e errado, mano. É a opinião que a gente valoriza todos. E com certeza, como Jesus falou, os sinais, são sinais.
Isso. Os irmãos que chegaram aí, sejam bem-vindos. Agora, Luiz e a irmã Verônica, né? Eu só peço os irmãos que tentem manter o microfone desligado para não ter interferência. Caso queiram falar, aí libera o microfone, por favor. Tá bom? Pastor, Sim, Vicente. lembrando que a amônia aqui no Brasil, ela é feita aqui em Paulínia, na Ródia. Tem 5 tambores de amônia lá, que meu cunhado trabalhava na Ródia, ele era gerente lá, trabalhava na Ródia, e tinha a casa do funcionário. Depois que trouxeram amônia para cá, tiraram todas as casas. Para ter uma ideia, se um tanque daquele pesar, Campinas região vai tudo por ar, é um gás tão pesado, mortífero, que respirou e já morre, não tem nem nada. É muito perigoso, é feito aqui. Ah, legal. Tá aí, ó, aqui a nossa escola dominical é cultura também. Mas olha, gente, o que eu gostaria de destacar, não sei se mais alguém gostaria de falar, tem mais alguém que gostaria de falar aí, né, acerca dessa imagem, o que te chama a atenção nessa imagem, nessa reportagem aí, e que tem a ver com o que a gente está estudando? Posso falar, pastor? Sim, Eduardo. Então, esses fatos que vêm acontecendo no mundo hoje em dia, tanto epidemia como esses desastres e essas guerras, é que já está na palavra de Deus, que o amor de muitos esfriarão, né? Por quê? Essas guerras, essas catástrofes que está acontecendo, é tudo por dinheiro, eles não estão pensando mais em amor ao próximo. Eles só veem na parte financeira, né? Então, o ser humano, para eles, não tem mais valor nenhum. E o amor está acabando. É isso. Obrigado. Amém. Obrigado, Eduardo. É por aí também. Bom, gente, e tudo que vocês falaram tão correto e faz parte daquilo que a gente vai estudar aqui. Mas o que mais me chamou a atenção quando eu abri o computador, abri no site e vi essa foto, e ali em cima está escrito o quê? Cenário apocalíptico, não é isso? Cenário apocalíptico. Como eu falei no início, isso daqui é uma reportagem, isso daqui é um jornal. É um jornal que está falando de um acontecimento no Líbano. Foi uma explosão lá que matou várias pessoas, deixou várias pessoas feridas. E esse recorte no título ali, ó, cenário apocalíptico. Por que eu estou falando isso daí? Para mostrar para vocês o quanto que o tema do apocalipse ele faz parte da cultura. Ele está impregnado na cultura. Esse daqui não é um jornal evangélico, não é um jornal cristão, não é um jornal religioso. É um jornal que está fazendo uma reportagem, mas ele se apropria de uma palavra bíblica, vamos dizer assim. Ele joga ali de uma certa forma, uma interpretação dentro dessa perspectiva apocalíptica. Então, de uma certa forma, a pessoa que fez essa reportagem aí, escreveu esse cenário apocalíptico, ela tem uma noção do que é apocalipse, ou do que é apocalíptico. Aquilo mais ou menos que eu falei na aula passada para vocês, eu perguntei para vocês o que vem à sua mente quando nós pensamos na palavra apocalipse, ou apocalíptico. E aí muitos de vocês falaram, olha, fim do mundo, destruição, nós falamos várias coisas a respeito, né, desses temas. Porque a gente vê muitos filmes hoje, músicas, poesias. O que eu quero mostrar para vocês é o quanto que esse tema do apocalipse, ou do apocalíptico, ele está impregnado na cultura e na sociedade, em detrimento se essa sociedade ela confessa a fé em Cristo ou não, se ela é crente ou não. Mas esse imaginário apocalíptico está presente na cultura, na nossa cultura, nas culturas.
Porque essa perspectiva do livro de Apocalipse, ele é tão forte que ele está presente mesmo numa cultura secular, num ambiente secular, como, por exemplo, nesse ambiente desse jornal. Então, por exemplo, você vai assistir alguns filmes que têm o título de Apocalipse, muitas vezes esse filme ele não vai retratar o Apocalipse, vamos dizer assim, no sentido bíblico, mas ele vai dar uma opinião acerca do que é apocalíptico, tá? Então, eu só quis chamar a atenção para vocês acerca disso, do quanto que esse tema do Apocalipse ele está presente no imaginário das pessoas, e para mostrar para vocês o quanto que esse livro ele mexe realmente com todos nós, inclusive nesse cenário secular, vamos dizer assim. Talvez o escritor aqui ele não entenda o Apocalipse no sentido como nós entendemos, como voltado na questão da volta de Cristo, do reinado de Cristo, mas com certeza a perspectiva, o imaginário dessa pessoa aqui é que o Apocalipse reflete algo destrutivo, ou seja, tudo que é destrutivo, tudo que está ligado à destruição, à violência, faz parte desse cenário apocalíptico para essa pessoa, e que não está errado, também tem tudo a ver. Mas não necessariamente essa pessoa quer dizer que ela seja religiosa em si, tá? O Tássio escreveu aqui, o apocalipse no imaginário social está sempre relacionado à destruição, terror, punição divina, como nessa imagem aí. Justamente, é isso daí, Tássio. É essa associação que geralmente as pessoas fazem. Daí o porquê, aí a gente entende porque que muitas vezes na semana passada a gente falou sobre isso, por que a gente tem esse sentimento de medo ao ler o livro do Apocalipse. Tá? Agora vamos seguir, então. Pode passar aí, Tássio. Bom, a gente vai fazer, então, a gente já iniciou na semana passada a análise introdutória do Apocalipse de João. Eu só quero que vocês pensem o seguinte, que nessas aulas iniciais que eu estou ministrando para vocês, são essas aulas introdutórias, eu gostaria que vocês pensassem num bolo, já que minha mãe tá aí também, ela que é boleira, também tem a irmã Verônica aí, que é boleira também, eu gostaria que vocês pensassem num bolo. Num bolo, a gente tem a cobertura, não é isso? Tem a cobertura que coloca ali, que cobre o bolo. O bolo tem a massa, que é o próprio bolo em si, e tem o recheio dele. Nessas aulas introdutórias, a gente vai contemplar a cobertura do bolo e vai tentar experimentar a cobertura desse bolo chamado Apocalipse. Então, nessas aulas introdutórias, eu quero passar para vocês apenas, primeiro, a cobertura desse bolo. A gente vai experimentar essa cobertura, vamos visualizar e experimentar essa cobertura. Para depois a gente comer a massa e o recheio desse bolo. Tá bom? Essa a ideia que eu vou estar apresentando para vocês aqui no Apocalipse. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, eu vou estar traçando uma análise introdutória do livro, para a gente ter ferramentas para entrar em si, em cada capítulo, em cada tema do livro, que é o bolo em si, que é o recheio em si, tá bom? O que o Tássio falou aqui, ó. Esse bolo tem muitas camadas. Isso é verdade. Tem muitas camadas. E espero que o recheio dele seja bom aí, todo mundo goste dele. Mas vamos analisar primeiro, então, a cobertura desse bolo. Vamos analisar, então, o Apocalipse por fora, tá? Pode passar, o Tássio. Então, a gente iniciou na semana passada eu falando sobre as características literárias do Apocalipse. Quando a gente vai analisar um livro, a gente tem que... Esse livro ele tem uma característica. Ele tem uma característica dentro da sua escrita. Então, por exemplo, o livro do Apocalipse ele é diferente das cartas do apóstolo Paulo. Deixa eu só abrir essa janela aqui que está me dando um eco. Só um minuto. Então, o livro do Apocalipse, ele é diferente, por exemplo, das cartas de Paulo, ou, por exemplo, dos evangelhos, quando a gente vai analisar, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos. Então, por quê? Porque ele tem uma certa característica. E quando a gente
identifica a característica. Por exemplo, quando a gente lida com uma carta, a gente vai lidar com aquela carta, a gente vai tentar interpretar a partir desse conceito que a gente tem, que é uma carta, qual a finalidade de uma carta, quando alguém escreve uma carta. Diferente, por exemplo, quando a gente vai estudar o livro de os Salmos, que tem muita poesia. Então, na poesia, a gente vai interpretar essa poesia de uma outra maneira. Então, o livro de Apocalipse, eu digo para vocês que ele tem, a gente encontra, de uma certa forma, algumas dificuldades ao interpretá-lo, porque ele, dentro dele, se mistura algumas características, que eu já falei para vocês. Pode passar aí o Tasso, por favor. Então, o Apocalipse de João, ele pertence a 3 classes de obras literárias. Então, ele é uma mistura de apocalíptica, de profecia e de carta. Nós já estudamos na nossa escola dominical aqui sobre profecia, né? Nós passamos uns 2 meses estudando profecia, o que é profecia, o que é profetas. Eu vou dar uma pincelada aqui para vocês. Então, a gente percebe que a profecia ela tem uma característica da sua escrita, o objetivo da sua mensagem, o propósito dela, assim como a apocalíptica também tem a sua característica e a carta em si, tá bom? Então, vamos analisar rapidamente o que seria cada um dessas características aí. Pode passar. Ali tá os textos bíblicos, tá? A gente leu na semana passada o capítulo 1 de Apocalipse, que já mostra que esse livro ele tem a presença desses 3 gêneros. Então, a definição de apocalíptica, como eu já falei para vocês, o Apocalipse se define como um gênero da literatura revelatória, daí o nome Apocalipse significa revelação. Geralmente, quando a gente pergunta o que é Apocalipse, as pessoas falam, é fim dos tempos, é destruição, é terror. Não, o nome Apocalipse, na verdade, o significado de Apocalipse é revelação. Então, o propósito de João, e ele fala que esse Apocalipse é o Apocalipse que ele recebeu e é o Apocalipse de Jesus Cristo. Então, na verdade, ele recebe uma revelação, ele quer revelar algo. Então, é um livro que, apesar de ter muito simbolismo, dentro desse simbolismo tem uma mensagem que ele quer comunicar, que ele quer revelar. E que é lógico que quem vai entender e compreender essa revelação são as pessoas dentro do seu círculo, dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja. Porque, por causa do seu simbolismo, nem todos conseguem compreender. Inclusive nós, que estamos distantes desse livro, 2000 anos. Quase 2000 anos. Então, a gente tem aí algumas dificuldades até de entender. Mas a igreja da época de João tinha facilidade. Eles compreendiam bem o que João estava querendo comunicar com aquela mensagem. Então, só para destacar que apocalíptica, né, o gênero, é um gênero de literatura revelatória com estrutura narrativa, na qual a revelação ao receptor, ou seja, receptor humano, é mediada por um ser sobrenatural. Então, essa mensagem que a pessoa ela recebe, ou é diretamente dada por Deus, ou é dada, por exemplo, por um anjo. Um anjo vem e mostra para essa pessoa, olha, é assim que vai acontecer. Tá? Então, quando eu digo assim, um ser sobrenatural, ou é um anjo, ou é o próprio Deus, desvendando uma realidade transcendente, tanto temporal, na medida que vislumbra a salvação escatológica, quanto espacial, na medida em que envolve outro mundo, sobrenatural. Então, o Apocalipse ele envolve tanto a realidade do presente, daquilo que as pessoas estavam vivenciando de maneira real, como também ele traz uma revelação do sobrenatural, de outro mundo, do além, vamos dizer assim, ou da eternidade. Ok? Ok até aí? Pode passar, o Tássio. Então, a literatura apocalíptica era comum em outras fontes judaicas e cristãs, incluindo trechos de Ezequiel. Nós temos, inclusive, o próprio livro de Apocalipse faz referência a Ezequiel, quando fala das 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas comem o livro. É uma referência a Ezequiel. Daniel, a partir do capítulo 7 de Daniel. Do capítulo 7 de Daniel até o capítulo 12, ele é todo apocalíptico. Você pode até depois ler, você vai ver a característica muito parecida com o Apocalipse de João.
Zacarias também, a partir do capítulo 9 de Zacarias, do capítulo 9 ao capítulo 14, ele é todo apocalíptico. E no Novo Testamento nós temos o sermão profético de Jesus, capítulo 24 e 25 de Mateus, por exemplo, ele é de característica apocalíptica. Então, quais são as características que nós destacamos da Apocalipse? O uso extenso de simbolismo. Na aula que vem, eu vou dedicar toda uma aula falando para vocês sobre o simbolismo. O livro de Apocalipse, a mensagem dele é a partir do simbolismo. Por exemplo, o que significa o número 4? O que significa o número 6, o 666, o número 7, o número 12? O que significa as cores do Apocalipse? Porque o Apocalipse ele é recheado de cores. Cada cor tem um significado, tem uma mensagem por trás dele. Tá? Então, essa é uma característica da Apocalipse, é o que é o uso extenso de simbolismo. Então, frequentemente, com uma visão de mundo, criaturas esquisitas ou grotescas. Você pode perceber que os animais do Apocalipse é grotesca a imagem que é dada, ou seja, é algo esquisito. É um leão que tem pata de urso, que tem asa. Então, é uma coisa bizarra, é uma coisa que foge do natural, vamos dizer assim. Mas é o simbolismo. Por exemplo, animais que têm chifres. Chifres, ele tem uma mensagem, ele tem um significado. Então, ele quer trazer uma mensagem a partir dos simbolismos. 2, a intervenção divina para corrigir as injustiças da sociedade e recompensar o povo fiel de Deus. Então, isso é natural da Apocalíptica. Ou seja, um Deus que intervém na história do seu povo, para salvar, para redimir, para corrigir as injustiças daquela sociedade. Então, isso é muito característico da Apocalíptica. E terceiro, a garantia de que na crise, em última instância, o mal não prevaleceria. Então, essa característica aqui, 3, esse ponto 3, ela é uma característica da apocalíptica cristã, tá? Porque, como eu falei para vocês na aula passada, o gênero apocalíptico, ele faz parte do imaginário daquela época. Então, existia outros tipos de apocalipse também. E, geralmente, o apocalipse, os outros tipos de apocalipse que existiam, que são os apocalipses apócrifos, eles têm uma característica pessimista, de destruição e sem esperança nenhuma. Já o apocalipse bíblico, até porque ele surge como algo inicial e primordial, o apocalipse de João e o livro de Daniel, então ele tem uma perspectiva sempre esperançosa, otimista, onde a gente vê um cenário que no final de tudo vai terminar bem. É isso que a gente vê no livro de Apocalipse. Apesar ao ler o livro, a gente se depara com tantos conflitos, com tantas guerras, com tantas destruições, mas no final a gente vê que tudo vai terminar bem. Essa é a sensação que a gente tem no capítulo 21 e no capítulo 22, ao ler o livro de Apocalipse. Ou seja, vai tudo terminar bem. Então ele termina com esperança, com a perspectiva de esperança para nós. Tanto a gente vê isso também no sermão profético de Jesus. Então, essa é uma característica cristã, tá bom? Então, por esse motivo, não há maneira alguma de predizer com antecedência até que ponto uma obra dessa será literal ou figurada. Então, o grande debate acerca do livro de Apocalipse é justamente na maneira como a gente vai interpretar esse livro. Se a gente interpreta ele de forma literal ou de forma figurada. Porque é muito complexo. Aí eu já dou minha opinião particular aqui. É muito difícil a gente dar uma interpretação do Apocalipse de maneira literal. Porque como esse livro ele trabalha muito com imagens, então se você for interpretar o livro de forma literal, a gente vai ter muitas complicações. Tá? Então, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, que no livro de Apocalipse nem sempre 2 mais 2 é igual a 4. Então, não tem como você interpretar literalmente. Então, quando diz lá no Apocalipse que terá 144 mil salvos, a gente não pode interpretar aquilo literalmente, que vai ser 144 mil certinho. Não. Quem interpreta assim são os testemunhos de Jeová. Eles dizem que eles que vão ser salvos e são apenas 144 mil. Se você for ver, se você for pegar o número de testemunhos de Jeová que tem no mundo, tem mais de 144 mil. Então, alguns deles vão ficar de fora, né?
se for interpretar literalmente aí esse livro, tá? Então, eu quero destacar isso, que as imagens, as figuras, a gente tem que ter muita cautela na hora de interpretação, porque muitas vezes os simbolismos, a gente que está impregnado no livro, a gente tem que ter cuidado ao tentar interpretar de forma literal. Igual como eu falei semana passada, lá fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Tem 7 Espíritos de Deus? Não, ali é uma mensagem, é algo figurado. Pode passar, por favor. Travou, será aí, Tassi? Será que deu uma travada aqui? Peraí que eu tô tentando resolver. Vamos Se lá, alguém vamos lá. quiser falar alguma coisa, Eu parei e vou começar de novo. tá. Irmãos, tá dando para entender legal aí? Tá muito difícil? O que vocês acham? Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá, gente? Se eu estiver falando muito difícil aí, e as palavras são muito complicadas, pode falar aí que a gente tenta melhorar aí a comunicação, tá bom? Beleza então, gente. É a próxima. Mas será que tá tudo preto na seguinte? Será que deu algum problema, Tássio? Vai lá para baixo lá. Isso, um pouquinho antes aí da autoria para cima. Aí, é porque tá tudo apagado, né? Deixa eu conferir o arquivo no celular para saber se o problema é do equipamento ou do slide. Só um minuto. Bom, se caso não der, eu apresento aqui, Tássio, porque eu acredito que todo mundo já entrou já e não vai interferir na. O meu tá aberto aqui. Você me ouve, Tássio? Sim. Você quer então que eu apresente daqui? Que eu acho que travou aí seu computador. Porque não tá aparecendo. Deixa eu tentar por aqui, vamos lá. Tá, beleza. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo a apresentação? Tá sim. Tá em tela cheia? Ok. Ok, né? Ó, então a definição de apocalíptica é a seguinte, ó, o que João... Aí eu peguei uma frase aqui de um autor, Ben Witherington, ele é até metodista, ele diz o seguinte, o que João ouviu pode ter sido transcrito por ele quase literalmente, mas o que João viu, ele teve que descrever e dessa maneira usar recursos de sua mente. Quando alguém vê imagens e símbolos em combinações estranhas, essa pessoa precisa sair em busca de analogias para descrever a experiência. Por esse motivo, o uso repetido da expressão era semelhante a. Então, olha, por exemplo, na aula passada a gente fez a dinâmica
de eu mostrar para vocês as imagens e vocês descreverem essa imagem. E cada um teve cada um interpretou a imagem da sua maneira. Então, é mais ou menos o que acontece aqui. Quando a gente, por exemplo, se eu ditar para vocês, falar assim, olha, eu gostaria que vocês agora escrevessem o seguinte, escreva assim, o pastor Daniel está sentado agora dando aula pelo computador, pela internet. Então, eu ditei para vocês. Então, vocês vão escrever aquilo que eu ditei para vocês. Então, quando eu dito para vocês, e vocês ouvem aquilo que eu estou falando, vocês vão transcrever aquilo de maneira literal. Vai ser até fácil. Mas quando vocês veem a minha imagem, se vocês estiverem aqui, do lado aqui, me vendo, dando aula para vocês, e eu pedisse para vocês, agora descreva o que eu estou fazendo, cada um aqui vai destacar algo, algum ponto dessa imagem que vocês vão ver. Então, é mais ou menos o que aconteceu com João. A gente tem que analisar que João, que ele tem essa característica profética, aí a gente vai lembrar também do profetismo, que muitas vezes Deus revelava a sua mensagem por meio de visões. Então, ele tem várias visões. É um livro que fala muito de visões. Então, João, ele está descrevendo, ele tá descrevendo no seu livro aquilo que ele viu. E muitas vezes aquilo que a gente vê, a gente não consegue descrever de maneira tão literal, e de maneira tão concreta, vamos dizer assim. Por isso que a gente percebe aqui que ele teve que usar os recursos de sua mente, porque quando alguém vê imagens e símbolos e combinações estranhas, porque ele viu muitas coisas estranhas, por isso que ele falava, olha, eu vi aqui um leão, uma coisa que era semelhante a um leão. Não é que era um leão, mas era semelhante, porque ele não conseguia descrever aquilo que ele via, porque era algo estranho, aquilo que era natural, vamos dizer assim. Então, essa é uma definição, por exemplo, de apocalíptico, o que significa esse cenário e esse ambiente apocalíptico. Definição de profecia. Isso daí a gente já trabalhou bastante na última escola dominical nossa, o último tema, né? O que é a profecia? A profecia, ela está presente quando uma pessoa, durante uma experiência cognitiva, ou seja, de visão ou experiência auditiva, que lembrando, o profeta, ele muitas vezes recebia a mensagem de Deus, ou por meio de visão, ou por meio daquilo que ele ouvia da parte de Deus, tá? Da experiência auditiva. Ou uma aparição audiovisual, ou sonhos similares. Então, ele torna-se sujeito dessa revelação de Deus. E é a consciência de ser comissionado por Deus para dispor uma revelação da forma verbal, como profecia ou discurso profético, ou por atos comunicativos não verbais, aqueles atos simbólicos, que nós também já trabalhamos isso, para uma terceira parte que constitui o verdadeiro endereçado da mensagem. Ou seja, resumindo, a definição de profecia é o seguinte: tem o remetente, que é Deus quer comunicar algo para o seu povo. Então, ele é o remetente. Tem a mensagem dele, que ele quer comunicar, então ele passa para o profeta, que o profeta é esse porta-voz. E esse profeta, ele vai lançar essa palavra, ou essa mensagem de Deus ao seu destinatário. Dentro dessa mensagem que ele recebe, ele pode receber essa mensagem do remetente, que é Deus, de maneira auditiva ou de maneira visual. Então, ele recebe essa mensagem e ele vai transmitir essa mensagem ou por meio de um discurso profético, de uma pregação, ou por meio de atos simbólicos, de uma maneira que ele vai representar aquilo que ele está falando. Como profecia, conforme a gente vê no capítulo 1, versículo 3, João se refere a acontecimentos reais futuros, ainda que frequentemente as descreva de forma altamente simbólica. Então, o livro ele fala, sim, também de aspectos futuros, como profecia. Mas também, semelhante aos profetas clássicos, João trata da situação das igrejas de sua época, e ele exorta as comunidades errantes ao arrependimento. A gente vê isso muito nas cartas que ele remete às igrejas ali da Ásia Menor. Então, ele chama como um profeta as igrejas a se arrependerem dos seus pecados, porque realmente estava havendo uma espécie de esfriamento espiritual daquela igreja. Então, como um profeta que ele estava ali
exortando a igreja daquele momento. Então, apesar do cenário profético apontar para eventos futuros, mas o profeta, como acontece na profecia do Antigo Testamento, ele está ligado naquilo que acontece na realidade, no mundo real, no momento presente, tá? Então, o profeta ele tem essa característica. E também ele desafia implicitamente as estruturas imperiais e malignas de Roma, que reivindicavam licitamente ter autoridade divina. Da mesma maneira que profetas confrontaram reis e governantes quando estes foram além de sua autoridade estabelecida por Deus. Então, João, como profeta, ele age também para questionar, vamos dizer assim, a autoridade de Roma, vamos dizer assim, as estruturas imperiais e malignas, aquilo que estava errado dentro da política da sua época. Então, o seu livro serve como uma denúncia também profética diante das injustiças que estavam acontecendo na sociedade, especificamente na perseguição ao povo cristão. Então, essa é mais ou menos a definição de profecia e a característica da profecia do livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse também tem o gênero carta. Interessante que no mundo greco-romano, as cartas eram um meio de comunicação muito comum. Então, geralmente, as cartas particulares, elas contavam, em média, 200 palavras. Então, o meio daquela época não existia WhatsApp, naquela época não existia e-mail, não existia Facebook, Messenger, não existia SMS, não existia celular, não existia nada, não existia nem telefone. Então, eles tinham outras maneiras de se comunicarem. E a maneira que eles usavam de se comunicar eram através também das cartas. Então, as cartas que eles escreviam era vamos dizer assim, o SMS da época, era o e-mail da época, era o WhatsApp da época. Não era tão instantâneo como é hoje, demorava alguns dias, quem sabe até meses, para chegar até o seu destinatário, mas era a maneira que eles tinham de se comunicar. Interessante que as dimensões médias das cartas paulinas, elas elevaram-se a cerca de 1.300 palavras. Paulo deu uma nova característica para as cartas. Quando a gente vai estudar o apóstolo Paulo e o gênero carta, a gente vai perceber que, naquela época, as cartas eram uma espécie de bilhete. Eram cartas bem curtas e pequenas. Paulo viu nas cartas um meio evangelístico e também pastoral de se comunicar com as suas igrejas, com as igrejas que estavam debaixo do seu pastoreio. Então, ele usou daquela estratégia e ampliou as cartas. As cartas que naquela época eram menores, ele até ampliou essas cartas com o propósito de poder transmitir a mensagem pastoral que ele precisava passar para as suas igrejas. Então, ele foi, de uma certa forma, um grande inovador dentro desse aspecto, ao usar a estratégia das cartas para poder evangelizar e também, principalmente, de pastorear, de trazer consolo, conforto, orientação, exortação às igrejas de sua época. Então, numa cultura predominantemente oral, que era a cultura daquela época, as cartas são, de modo geral, substitutas de uma conversa direta que o autor gostaria de manter pessoalmente. Então, a carta ela servia justamente para amenizar o aspecto do distanciamento geográfico. Então, no formato... Deixa eu tirar isso daqui, né? O formato da carta geralmente era assim, tinha uma saudação do remetente para o destinatário, expressões de boa saúde, quando ele dizia assim, olha, graça e paz, aqui quem fala é Paulo, e eu estimo que a paz de Cristo esteja na sua vida, no seu coração, e aí ele começa a descrever o corpo todo da carta, e no final tem uma despedida e uma assinatura. Então, geralmente era assim, as cartas. Então, no Apocalipse, a gente vê essa condição ali no versículo 4 e 5. Parece-me que João, ele quer transmitir a sua mensagem do seu livro Apocalipse, mas como uma espécie de, como se fosse uma carta, para que isso fosse interessado às igrejas da sua época. Então, ele introduz o seu livro como se fosse uma carta, e no corpo dela a gente tem toda aquela mensagem apocalíptica e profética dentro da carta em si. É uma carta extensa, bem extensa. Que dentro de si contém 7 cartas mais curtas e específicas a cada uma das 7 igrejas.
o livro retrata os acontecimentos vigentes no final do primeiro século. Então, o documento inteiro ele é escrito a essas igrejas para lhes dar esperança em circunstâncias históricas específicas. Mais uma vez, o tema da esperança é algo presente e importante do livro. Queridos, a gente vai continuar aqui, mas até aí tudo bem? O que vocês acham dessa característica do gênero? A gente, ao entrar no livro de Apocalipse, a gente vê que no próprio livro em si a gente tem dentro dele a característica apocalíptica, profética e carta. O que vocês acham, dessa questão? Que você tem alguma dúvida, algum comentário a fazer? Até aí tudo bem? Podemos prosseguir então? Vou prosseguir aqui. Beleza, pastor. Ó, vamos lá. Bom, autoria. Lembrando que a gente está na cobertura do bolo. Tá? A gente está analisando por fora o livro, para a gente entender depois o que está por dentro dele. Então, o autor é o apóstolo João, está lá Apocalipse 1 e 2, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, nós temos aqui, no texto, a gente não vê João falar assim, olha, João, apóstolo João. Ele fala que é João o nome dele. Os pais da igreja, né, a igreja na época, lá já no segundo século, por exemplo, o Justino, foi o primeiro a identificar João com o filho de Zebedeu, aquele que era o apóstolo de Jesus. Em seguida, Irineu liga o Apocalipse, assim como o Evangelho e as cartas joaninas, a João, discípulo de Jesus. Tá? Então, nós temos aí a tradição da igreja que confirma que esse João que nós temos aí como autor do Apocalipse é o apóstolo João. Qual foi o lugar onde João escreveu esse livro? No versículo 9 do capítulo 1 a gente vê, né? João escreve da ilha de Patmos, onde está exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então aí, por que eu estou destacando isso daqui? Porque aqui a gente já começa a perceber alguma coisa do contexto e do cenário daquela época, do ambiente hostil e de perseguição que estava acontecendo aos cristãos. Então, não é à toa que João ele está o quê? Exilado, preso. Ele está aprisionado. Por que ele está aprisionado? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por causa do seu testemunho, por causa da sua pregação, por causa da sua fé. Então, ele está aprisionado. E da prisão, ele escreve, então, a sua carta. Tá? Então, eu quero destacar isso para mostrar também, quando a gente for estudar o recheio do bolo, a gente precisa entender essas questões por detrás das cartas. Para quem se destina, né? Os destinatários originais são as igrejas da Ásia. Como nós vemos lá no início, João ele escreve, a visão dele é escrever para as igrejas ali da Ásia. Mas é lógico que Deus, na sua soberania, na sua vontade, na sabedoria infinita, ele usa João. João ele pensa que está escrevendo para aquelas igrejas daquela época, mas ao mesmo tempo a sua mensagem é uma mensagem para as igrejas ao longo das eras, ao longo dos tempos. Então é uma mensagem destinada a todos os cristãos, inclusive a nós. Apocalipse 1:4 diz, né, João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. A data. Também falar de data é importante para a gente entender o cenário e procurar interpretar o livro. Então, a data, geralmente, do livro de Apocalipse, com certeza, na verdade, quando a gente fala de data, é difícil a gente dar certeza. Mas, muito provavelmente, ele é o último livro, realmente, da Bíblia a ser escrito, do Novo Testamento. Então, ele é datado do final do primeiro século. Então, para a maioria dos estudiosos, o livro de Apocalipse foi escrito entre o ano 89 e 96 depois de Cristo.
Alguns conseguem dizer que provavelmente seja o ano 95 e 96, sob o reinado de Domiciano, que era o imperador romano da época, tá? Alguns vão apontar um pouco anterior, na década de 60 depois de Cristo, com o imperador Nero. Mas nós temos algumas dificuldades em datar o livro de Apocalipse da década de 60. Então, muito provável seja da década de 90 que nós temos aí o escrito desse livro. Domiciano, o imperador, ele desenvolveu um culto imperial e intitulou-se Dominus et Deus, ou seja, Senhor e Deus. O próprio imperador da época, ele se intitulou como a figura de Deus. Então, ele começou a impor na sociedade que as pessoas pudessem adorá-lo como Deus. Lógico que a cultura greco-romana, principalmente ali em Roma, toda a província de Roma, a cultura religiosa estava ligada ao politeísmo. O que é politeísmo? Poli quer dizer muitos, teísmo quer dizer Deus. Então, eles serviam a vários deuses. Então, na sociedade romana, a religião deles era uma religião politeísta, que serviam e se dedicavam a muitos deuses. Então, era comum, por exemplo, um imperador chegar e dizer: olha, eu sou Deus e quero que vocês me adorem, se prostrem a mim. Então, para os cristãos da época, isso era uma afronta. Então, nós temos aí esse cenário, principalmente quando a gente vai estudar aí a figura da besta e tal, a gente entender essa questão desse culto imperial que estava vigente na época. Alguém falou alguma coisa? Alguém ia perguntar alguma coisa? Bom, então, esse período da década de 90 aí é um período de forte perseguição aos cristãos. Então, a gente tem esses textos bíblicos aí que mostram justamente essa questão da perseguição, tá? É um cenário Por isso que eu digo que o livro de Apocalipse fala muito de violência. É um livro que fala muito de violência, porque é um cenário de perseguição aos cristãos. E é também uma época de estagnação espiritual em algumas igrejas. Não é à toa que a gente vê no próprio capítulo 2, no capítulo 3, essa imagem, por exemplo, a igreja de Éfeso, nós temos lá a exortação para a igreja voltar ao primeiro amor. Por quê? Eles estavam esfriando. Se é para voltar ao primeiro amor, porque eles esfriaram da fé. A igreja de Laodiceia, por exemplo, que era uma igreja morna. Então, é um cenário de estagnação espiritual na vida de algumas igrejas. Então, o livro de Apocalipse serve como um anúncio profético para despertar essas igrejas que estavam se esfriando. Tá bom? E rapidamente aqui, para a gente tratar a questão do tema do livro, é que a essência da mensagem de João era assegurar aos cristãos asiáticos que a hostilidade e a perseguição que eles estavam experimentando se encaixavam no plano de Deus, uma vez que os acontecimentos vigentes eram prenúncio da tribulação maior que ocorreria logo antes da volta de Cristo. Então, lá no cenário daqueles cristãos do primeiro século, eles já estavam aguardando pela volta de Cristo. Eles já imaginavam que Cristo ia voltar já naquele tempo, naquela época. Então, era um momento, um prenúncio de que as perseguições e aquilo que eles estavam vivenciando era um prenúncio de uma tribulação maior que viria e que ocorreria logo antes da volta de Cristo. Então, mais ou menos é isso que João ele quer preparar a igreja da época para esse momento que estava por acontecer. Tá? E como não aconteceu, a igreja precisa estar sempre alerta, porque é um anúncio apostólico e profético para nós nos dias de hoje, para a gente estar sempre atento. Porque se Cristo não voltou ainda, como diz lá na carta de 2 Pedro, é porque a misericórdia e a longanimidade de Deus é grande. E ele tem tardado, entre aspas, com o propósito de que muitos ainda se arrependam. Então, mas para aqueles que vencessem, que permanecessem fiéis a confessar a Cristo, Deus daria a vitória e a recompensa final, assim como julgaria e destruiria totalmente os inimigos deles. Não importa o quão sombriam as coisas pareciam nesta vida, porque o cenário do Apocalipse inicial era de muitas tribulações, muitas dificuldades.
mas a mensagem é: Deus continua no controle. Um dia Jesus triunfará. E a única coisa que importará é se estamos ou não do lado dele. Então, esse é o tema que percorre todo o livro do Apocalipse, que a gente tem que extrair, que a gente vai extrair na medida que a gente for analisando cada livro, cada capítulo desse livro, tá? Só para mostrar para vocês aqui, para a gente encerrar, a estrutura do livro de Apocalipse, porque quando a gente adentrar no livro em si, no recheio do bolo, a gente vai estudar o livro em blocos, tá? Então, ó, a estrutura do livro é a seguinte: no capítulo 1 a gente tem uma introdução do livro, o capítulo 2 e o capítulo 3, nós temos aqui, então, as cartas às 7 igrejas. Depois a gente tem do capítulo 4 ao capítulo 5, nós temos o louvor celestial, quando João ele é chamado e convidado a uma porta que abre no céu, e ele vai para o céu e lá ele recebe. Ele começa a ver e a ver tudo que acontece no céu, no trono de Deus. E ele vê o louvor, tudo que é o livro de Apocalipse também é um livro litúrgico. É um livro que tem muitos hinos, muita adoração, muito louvor a Deus. É um culto praticamente. Não é à toa que João ele escreve, no capítulo 1 diz lá, no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana qual? É domingo. É o dia de celebração. É o dia de culto. Então, muito interessante essa questão. No capítulo 6 ao capítulo 8, nós temos os 7 selos e o primeiro interlúdio. Então, a gente vai analisar aí a questão dos 7 selos, o significado deles. Do capítulo 8 ao 11, tem as 7 trombetas e o segundo interlúdio. Então, a gente vai trabalhar aí e ver o que são essas 7 trombetas. Do capítulo 12 ao capítulo 14, nós temos a trindade satânica, que é o falso profeta, o dragão e a besta. A ascensão e a queda dessa trindade satânica. No capítulo 15 a 16, a gente vai ver sobre as 7 taças. E no capítulo 17 ao 20, a conquista dos poderes do mal pelo reino de Cristo. E por último, no capítulo 21 e 22, os novos céus e a nova terra. Tá? Então, é lógico que a gente não vai estudar ainda na semana que vem, tá? A gente não vai entrar ainda. Deixa eu voltar aqui. A gente não vai voltar na semana que vem, a gente não vai ainda estudar, porque eu ainda vou trabalhar com vocês a questão do simbolismo, tá? O simbolismo e também a questão das escolas de interpretação do Apocalipse, que são várias. Mas para a gente se situar bem, para depois a gente adentrar em cada capítulo e analisar o cenário do Apocalipse. Bom, diante disso, gente, eu gostaria de saber aí de vocês, ouvi-los. Alguém quer fazer algum comentário? Se acha interessante ou não? Tá legal? Tá dando para entender? Tem alguma dúvida? E gostaria de compartilhar aí. Agora é o momento para a gente encerrar aí. Pastor, para mim está sendo interessante. Eu estou anotando tudo que o senhor está falando aqui. Está ótimo. Que bom. Alguém mais aí? Tem alguma dúvida? Algum comentário a se fazer? Eu costumo dizer assim, quando não há comentário, quando ninguém comenta nada, fica esse silêncio assim, das duas, ou a aula está muito boa e o pessoal não consegue, de tão boa que está a aula, não consegue nem falar nada, ou a aula está muito ruim, não está entendendo nada, não consegue nem fazer a pergunta. Mas não tenha medo não, tá, irmão? De perguntar, de falar, de contribuir, porque é na participação que a gente também vai crescendo na participação que a gente vai assimilando e compreendendo até mais o livro e aquilo que vai sendo dado. Ok, aí. Amém, então? Então, semana que vem, a gente vai entrar na questão do simbolismo. Aí, a questão do simbolismo, eu acho muito legal. Eu gosto demais dessa parte de simbolismo, que a gente vai trabalhar a ideia da gente analisar esses animais, os animais grotescos que a gente tem ali no Apocalipse. A gente vai analisar as cores, que é um livro recheado de cores. O que essas cores, elas dizem? Vamos analisar os números. Eu geralmente digo o seguinte, que no Apocalipse, número não é
não é matemática, não é contabilidade. Número no Apocalipse é mensagem teológica, tá? Então, números na Bíblia, quando você vê lá os números, você não pode interpretá-lo literalmente, mas ele tem uma mensagem por trás daquele simbolismo, tá bom? Bom, dito isso, vamos orar então? Vamos agradecer ao Senhor. O pessoal que está aí, liga suas câmeras aí, fica um cenário estranho, todo mundo com a câmera desligada. Deixa eu ver o rosto de vocês. Aê! Oh, pastor, pastor. Ah, pera um pouquinho, a Marlene agora quer ligar. Você tá vendo eu? Tá vendo eu? Nós vamos orar então para a gente encerrar esse momento. E vou pedir então para o nosso irmão Tássio aí, que me ajudou. Obrigado aí, Tássio. Ora para a gente encerrar, amém? Agradece a Deus. E mais uma vez aí a todos os pais aí, Dia dos Pais, que Deus possa estar nos abençoando poderosamente nesse dia. Logo mais à noite nós estamos aí no nosso culto às 19 horas. Amém. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, te agradecemos por essa manhã de encontro, em que o Senhor falou e ministrou os nossos corações. Eu te peço que o Senhor continue firmando e fundamentando os nossos pés na tua palavra, que o Senhor enche os nossos corações com esse ensinamento, com esse estudo, que Senhor nos fundamentar, nos enraizar, para que não sejamos levados por nenhum vento, por nenhuma tribulação, mas que a tua igreja seja firmada na tua palavra. Senhor, abençoa essa igreja de São Bernardo, abençoa cada pai representado nesse encontro, que todas as famílias sejam alcançadas pela tua graça e teu amor nessa manhã. Nos dê um dia abençoado em família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe então. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus. Pastor, Oi? eu vou na sua casa almoçar, tá? Dia dos Pais. Ah, tá. Pode vir. Deixa não, pastor. Deixa não. Ele come demais, Ele vai deixar você sem almoço. É verdade. Ele deixa você sem almoço. Não deixa ele, não. Homem comilão. Ô, Vicente, se ele trabalhasse como ele come, né? Você deu só 3 grãos de arroz para mim, pastor, lá aquele dia? Deu 2 pedaços de peixe grande e 2 grãos de arroz. Exatamente. A paz, irmãos. A paz. Amém. Fica na paz, irmão. Em nome de Jesus. Abraço. Abraço.